Bom dia! Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja sobre você, sobre a sua vida, sobre a sua família. Estou feliz por estar de volta. Tirei 20 dias de férias. Nunca havia tirado tantos dias. E o corpo realmente sinaliza a hora que é o momento de parar, a mente descansar e o espírito de se fortificar em Deus. Como é importante esse tempo de descanso do corpo, da alma e do espírito. Descansei muito, estou voltando renovada, empolgada, animada por aquilo que o Senhor tem para fazer até o fim do ano, com muita expectativa do que Ele tem para derramar sobre nós, como igreja, como família, no ano que vem. Esse é o ano da esperança e mais do que nunca foi necessário depositarmos a nossa esperança em Deus diante de tantas situações difíceis que nós enfrentamos, diante de desafios diários, tantas pressões, combates por fora, temores por dentro, mas se estamos aqui que Deus tem nos sustentado, nos fortalecido e nos abençoado. Quantos podem dar glória a Deus por essa certeza? Aleluia! E a você que está em casa também, fica aqui o meu carinho especial para você, que essa atmosfera de graça, que esse momento de ensino, de ministração da palavra, venha tocar o seu coração profundamente também. Estou muito feliz por estar aqui com a igreja. Hoje nós encerraremos a série de mensagens intitulada Meu Gênero Vem de Deus. E eu quero propor aos irmãos um tema diferente em seus papéis, mas iguais em seus valores. Acompanhe por gentileza a leitura da palavra de Gálatas 3, 28, 29, que diz assim: Nisto não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não há macho nem fêmea, porque todos nós, todos vós, sois uns em Cristo Jesus. E se sois de Cristo Jesus, então sois descendentes de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Quantos aqui são herdeiros da promessa do Senhor? Aleluia! Uma promessa estabelecida sobre a sua vida, sobre a sua casa. E quando o diabo não consegue destruir os propósitos de Deus, ele não tem poder para destruir a Deus, o que ele faz? Ele quer destruir o projeto de Deus, que é a família. Por isso, como igreja, nós nos levantamos nesta manhã para dizer que o nosso gênero vem de Deus. Somos diferentes, homem e mulher, macho e fêmea o criou. Porém, diante de Deus, o nosso valor é igual. Não há diferenciação. E eu quero convidar você a fechar os seus olhos para preparar o seu coração para aquilo que o Espírito Santo quer comunicar à sua vida e à sua família neste momento. Vamos orar? Pai, nós estamos, ó Pai, na Tua presença, na Tua casa, casa de oração, onde nós abrimos o nosso coração, onde nós nos propomos a Te adorar, Te exaltar, Te louvar, e nós consagramos esta manhã na Tua presença. Espírito Santo de Deus, que Tu venhas, ó Pai, ministrar no nosso coração a boa, perfeita e agradável vontade de Deus sobre as nossas vidas. Em Teu nome nós oramos, em nome de Jesus, amém. Nós cristãos precisamos ter um posicionamento firme, correto, e nosso posicionamento sempre será norteado pelos princípios da palavra de Deus. E alguns que se levantam contra aquilo que nós acreditamos têm alegado que a Bíblia, na verdade, é um livro ultrapassado, que tem o seu valor sim, mas para aquela sociedade, para aquele contexto pelo qual ela foi escrita, para aquela época e não para os dias de hoje. Afinal, a sociedade contemporânea mudou, nós mudamos, a família tem mudado. Então, a Bíblia ela tem uma perspectiva mais cultural. E nós, então, somos bombardeados com tantas pressões, com tantas mentiras, com tantos sofismas. E a Bíblia nos fala ali que nos últimos dias sobreviriam tempos difíceis, em que os homens seriam arrogantes, jactanciosos, desobedientes dos pais, sem afeição natural, impuros. E nós temos visto essa realidade. Então nós como igreja podemos dizer que durante a história Deus foi nos preparando para uma realidade que nós estamos vivendo e uma realidade que ainda pode chegar até nós.
É claro que a Bíblia guarda traços da sua cultura, de onde foi escrito, seus originais foram escritos em hebraico, aramaico, em grego, línguas que nós não falamos mais. Mas é claro que ela foi escrita em uma cultura Antigo Oriente, nós não descartamos isso. Por isso, quando nós estamos a Bíblia, nós procuramos trazer uma visão, uma abordagem teológica, uma visão hermenêutica, exegética. Nós precisamos entender e separar os princípios da palavra de Deus, que são válidos para todas as épocas, dos usos e costumes. Mas a Bíblia, ela não contém a palavra de Deus. Nós cremos que a Bíblia, ela é a palavra de Deus. Então, aqui na Bíblia há princípios eternos, imutáveis, que são válidos para todas as épocas e para todas as sociedades. Quando nós olhamos para a Bíblia, nós aprendemos a ser bons cidadãos. Dai a César o que é de César, tributa a quem tributo, honra a quem honra, assim diz o apóstolo Paulo ali em Romanos 13, de 6 a 10. A Bíblia nos ensina a respeitar não apenas a esposa do próximo, a sua propriedade também, ensina a não adulterar, ensina a não cobiçar, ensina a não furtar, matar. A Bíblia traz ensinamentos válidos, e uma sociedade, quando ela trabalha norteado nesses valores, nesses princípios, será uma nação abençoada, será uma nação feliz, será uma nação equilibrada. E nós, como cristãos, levantamos a bandeira da palavra de Deus. Deus é amor. Nós respeitamos as diferenças, mas nós somos cidadãos, e como cidadãos, nós temos os nossos direitos, como também os nossos deveres, e a Bíblia nos ensina a orar também pelos nossos governantes. A Bíblia, ela resgata a dignidade do valor da pessoa humana, que é um princípio fundamental para o nosso ordenamento jurídico, quando diz que nós somos feitos à imagem e à semelhança de Deus. Ou seja, a Bíblia traz muitos ensinamentos oportunos, princípios que precisam ser respeitados, a fim de nós vivermos numa sociedade livre, uma sociedade que luta pela moralidade e também pela sua ética. A Bíblia não é um livro ultrapassado, e nós, como cristãos, precisamos a cada dia testemunhar o que essas verdades bíblicas podem gerar, não apenas em nós como cidadãos, mas gerar como família de Deus estabelecida na terra. Que as pessoas possam olhar para a nossa família e ver uma família que honra a Deus, que honra a sua palavra, que caminham em mutualidade, em respeito, em reciprocidade, mas que sabem o seu papel e desempenham de forma equilibrada e saudável. O fato é que os reformadores diziam que a igreja desempenha um papel fundamental à sociedade, ou seja, ser a consciência do Estado, cidadãos com direitos e deveres. E a nossa fé, sim, tem razão. Queremos uma sociedade justa, equilibrada e saudável. Quando digo amém aqui, glórias a Deus. E como cristãos, precisamos nos posicionar que a prática da Bíblia não traz atraso cultural. Na verdade, a prática da Bíblia traz saúde para a sociedade, uma saúde não apenas financeira, cada um dando ao outro o que lhe é de direito, não apenas resgatando a dignidade do próximo, amando como nós devemos nos amar, respeitando assim as diferenças, os seus valores, mas também, acima de tudo, trazer uma perspectiva espiritual. Nós nos preparamos para um dia estar com o nosso Deus no céu, mas enquanto nós não estivermos como povo de Deus, como igreja do Senhor, nós temos a responsabilidade de fazer com que essa terra experimente um pouquinho daquilo que é ser cidadão do céu. E que o nosso Deus venha dar sabedoria a cada um de nós, para que possamos entender que as nossas respostas quanto a essas ideologias que têm se levantado sempre serão norteadas e baseadas em princípios bíblicos. Dadas essas primeiras considerações, eu quero trazer à memória os subtemas que foram trazidos no decorrer dessa série Meu Gênero Vem de Deus. O primeiro deles, criado à imagem e semelhança, que traz o valor intrínseco, do ser humano, a sua dignidade, feitos à imagem e semelhança de Deus. Fomos criados para um propósito, fomos criados para a glória de Deus, e entre na batalha da fé. Ou seja, quando nós entendemos a nossa identidade, o nosso propósito,
nós temos no nosso coração incutido a nossa missão, os nossos valores, as nossas metas, a nossa identidade, como também o nosso destino. E o que nós precisamos entender, que essa ideologia precisa ser combatida de uma forma respeitosa, mas combatida de uma forma não apenas científica, porque eles também, trazendo essa ideologia, vão contra aquilo que a natureza e aquilo que a ciência tem falado há tantos anos e ensinado, mas também contra os princípios da palavra de Deus. E eu quero que você acompanhe, por gentileza, a leitura. Se você puder ler juntamente comigo em voz alta, Gênesis 1:27 será projetado. Eu quero convidar você a ler bem alto comigo essa realidade. Vamos lá? E criou o homem, e criou Deus, o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea o criou. A verdade aqui que a Bíblia revela, que Deus nos criou em sexos distintos, macho e fêmea o criou, ou seja, homem e mulher, biologicamente falando, nós somos diferentes uns dos outros, e a diferença está relacionada também aos nossos órgãos sexuais, nossos órgãos, a forma como o corpo humano da mulher é, a forma como o hormônio masculino funciona. Logo, nós não podemos alterar essa verdade pelas mentiras que são incutidas nessa sociedade. Os céus e a terra passarão, mas a palavra de Deus permanecerá para sempre. Deus assim o fez, e nós como igreja, que carregamos muito mais que o slogan, carregamos sobre o nosso coração essa realidade, mais que uma igreja, nós somos uma família, nós queremos ser a sua família, e este lugar, nós sabemos que nós somos diferentes uns dos outros, cada um tem seus papéis distintos, mas todos nós somos importantes diante de Deus. Porém, na criação do mundo, Deus designou macho e fêmea, os criou à sua imagem. E as consequências da ideologia de gênero justamente quer quebrar esses princípios da palavra de Deus. Então, se o ideal divino quanto aos sexos é justamente macho e fêmea, a ideologia de gênero, como foi tratada aqui alguns domingos, traz umas consequências catastróficas para a sociedade, para a família, a fim de não apenas destruir, mas de enfraquecer nos seus papéis, porque uma igreja forte é uma sociedade forte, porque a família está forte em Deus. Uma igreja enfraquecida que não trabalha os seus valores familiares, que não luta pelos seus princípios, vai refletir numa sociedade fraca, onde a mulher quer usurpar o lugar do homem, o homem quer roubar o lugar da mulher em alguns aspectos em relação ao seu valor, e assim os filhos vão crescendo nessa disfunção, sem saber quem eles são, sem ter uma identidade definida, e cabe aos pais direcionar os seus filhos em sua identidade, em seu destino. Quando falamos de mulher, nós falamos de suprimento emocional, falamos de cuidado, falamos de afeto, falamos de amor, falamos de provisão nesse aspecto, nesse âmbito do cuidado, nesse âmbito afetivo, mas também traz consigo uma responsabilidade espiritual. Eu gosto muito de uma frase de Abraham Lincoln, que ele diz que a mão que embala o berço é a mão que governa o mundo. Ou seja, nós mulheres temos uma responsabilidade linda diante de Deus. E o maior empoderamento que nós poderíamos receber é gerar a vida, é cuidar daqueles que Deus coloca sobre os nossos cuidados, educando, edificando a casa, trazendo equilíbrio para o lar. E ao homem também a sua responsabilidade, aquele que vai guardar o jardim, aquele que vai proteger a sua casa para que o inimigo não entre e traga transtornos. Então o homem é aquele que na sua casa, ele gera no coração dos seus filhos identidade, como também destino. Por isso Malaquias fala que nos últimos dias os pais deveriam converter o coração aos seus filhos, e os seus filhos converteram o coração dos seus pais, para que Deus não visitasse a terra com maldição. O fato é, se nós queremos ter uma família saudável, equilibrada, que honra e glorifica a Deus em tudo, nós precisamos nos aproximar e converter o nosso coração
ao coração uns dos outros. Família forte, família com seus princípios estabelecidos em Deus, pode até enfrentar tempestades, mas ela não será destruída. Você crê nisso? Ideologia de gênero, também conhecida como ausência de sexo. Nós vimos também sobre o que os teólogos trazem sobre essa perspectiva. Então você pode ver aí a identidade de gênero, que está muito ligado ali à sua psique, a maneira como a pessoa se enxerga. Então é o gênero que ela se identifica, fazendo então como parte daquilo. Eu sou aquilo que eu desejo ser. Eu posso ter um corpo de mulher, mas eu me sinto homem, porque eu não nasci mulher. Eu nasci no corpo de mulher, mas a minha cabeça é de homem, logo meu sexo é neutro. Eu decido, eu escolho. Meu corpo, minhas regras. Sociedade hedonista, sociedade egoísta, narcisista, individualista e consumista. O importante é o que eu quero, o que eu penso, o que eu desejo. O importante é o carpe diem. O importante é aqui o agora. É a sociedade onde o homem é o centro. Então você pode perceber que a perspectiva da ideologia do gênero é justamente essa ausência do sexo. A orientação sexual indica pelo que você sente atração. Então, eu sou mulher, mas eu sinto atração por mulher. E qual o problema? Eu sou homem e sinto atração por homem. Qual o problema? E isso deturpa totalmente a identidade que Cristo estabeleceu desde os primórdios da criação. Não apenas no quesito espiritual, a imagem e semelhança de Deus, para se complementarem, para se completarem, mas também para multiplicarem e encherem a terra. O sexo biológico é a sua genitália, o cromossomos, como você veio ao mundo, mas eu posso também dizer que eu sou intersexual, sou macho, sou fêmea. Então essa ideologia do gênero é algo que é diabólica. Nós não nascemos neutros. Nós nascemos com a nossa identidade estabelecida em Deus, com os nossos papéis claros em Deus. E é a palavra do Senhor que nos ensina como nós devemos nos posicionar, como nós devemos buscar em Deus sabedoria para nós enfrentarmos as crises que porventura cada um possa ter de identidade, problemas que talvez foram gerados lá na infância, por alguma falta de cuidado, por alguma experiência traumática, que podem gerar tantas sequelas emocionais, trazendo consequências em sua identidade, quem são, porque eu estou aqui, para onde vou, e tudo aquilo que nós enfrentamos de dores, a palavra nos ensina a ressignificar. E quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, não significa que nós não continuaremos a enfrentar tentações. Jesus enfrentou tentação no deserto, isso não é pecado. O pecado é você ceder à tentação. Então assim, nós heterossexuais também enfrentamos tentações. Por isso a Bíblia nos 10 mandamentos, ela fala muito a respeito da honra. Ela fala a respeito da palavra, de você não cobiçar, de você não adulterar. Ou seja, você tem que ter um contrato estabelecido no seu casamento. Você precisa ter respeito mútuo, amor, não ceder às suas tentações. E da mesma forma, aqueles casais que enfrentam lutas nessa área podem recorrer a Deus, pedindo sabedoria e ajuda. Porque não há tribulação que Deus não venha dar resgate, que Deus não venha dar solução, salvação para nós. É Deus quem nos ajuda em nossas fraquezas. E por outro lado também da homofetividade. Dentro das nossas igrejas, muitas vezes, há pessoas que sofrem por essas lutas, por essas dificuldades, são tentadas. E eu quero dizer que nós estamos aqui como igreja para ser resposta de Deus para a sua história, para o seu coração. Aqui é o seu lugar, você é bem-vindo. E que você se sinta amado, acolhido por nós. E saiba que você não tem que enfrentar as suas lutas sozinhos, nos procure. Nós queremos te ajudar na construção da sua identidade, na construção do seu propósito, da sua missão e do seu destino. Por isso, alguns têm se levantado tanto, dizendo que a igreja é homofóbica. Mas nós amamos e somos ensinados pela palavra de Deus a amar uns aos outros. Nós não concordamos com a prática homoafetiva, mas nós amamos cada uma das pessoas independentemente e respeitamos as suas escolhas e decisões, mas sempre
como igreja, estaremos ensinando a palavra de Deus e norteando a nossa vida dentro da palavra de Deus. Por isso o apóstolo Paulo fala que nós temos que apresentar o nosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, o nosso culto racional. Irmãos, nós nos sacrificamos em vida. Nós precisamos arrancar da nossa carne aquilo que não agrada a Deus. E saber que tudo que fazemos, pensamos, seja para a glória de Deus. Terceiro ponto, a ideologia de gênero e a família. Principalmente que a ideologia de gênero quer deturpar na sociedade é a troca de papéis entre homens e mulheres. Porque trocando os papéis enfraquece a família, sim ou não? Quando a mulher resolve assumir a responsabilidade do homem, o fardo é pesado demais. É desgastante demais. Eu fui criada num lar onde não havia presença de homem. E eu pude ver de perto o como é difícil a responsabilidade da mulher educar os seus filhos. Não apenas de forma social, não apenas em sua psique, mas como também em sua espiritualidade, como é difícil. Se não fosse Deus na minha casa, eu não sei como minha mãe conseguiria dar conta de 2 filhos, sustentar 2 filhos, trabalhando de manhã e à tarde, ainda criar os filhos. Mas a palavra fala que o segredo está na demonstração da palavra, incutir na criança, não importa o horário, não importa o momento, aquilo que a palavra ensina. Amar a Deus sobre todas as coisas, aí está a chave da vitória para as famílias. E você que tem o privilégio de ter o seu esposo junto com você, a sua esposa junto com você, vocês precisam entender que o casamento não é um lugar de batalha, é um lugar de refúgio. Não há por que ficar se degladiando, lutando em busca de poder. Cada um tem o seu papel, cada um tem o seu valor, cada um tem a sua função. E quando os dois resolvem de mãos dadas caminhar rumo à direção àquilo que Deus tem como projeto na família de Deus, a sua família será abençoada em nome de Jesus. O fato é que a troca de papéis entre homens e mulheres gera confusão de identidade para o ser humano. E a ideologia do gênero propaga que os papéis dos homens e das mulheres foram socialmente construídos. Então traz padrões, precisam passar pelo processo de desconstrução. Mas o que Deus estabeleceu em sua palavra, acompanha aí no slide comigo. Gênesis 2:24. Portanto, deixará o homem, o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma só carne. Deixará o homem, deixará quem? Seu pai. Deixará quem? A sua mãe. E apegar-se-á a quem? A uma mulher, para tornar-se então uma só carne. Isso significa uma união monogâmica. Homem e mulher, heterossexual, macho e fêmea. E a diferença dos séculos visa a complementariedade mútua e a união conjugal. Simples assim. Por que dificultar tanto, não é? E olha que 1 Coríntios 11:11-12 diz: Todavia, nem o homem é sem a mulher, e nem a mulher sem o homem, no Senhor. Porque como a mulher provém do homem, assim também o homem provém da mulher, mas tudo vem de Deus. Então, dentro do casamento não há essa hierarquia de superioridade. Deus criou homens e mulheres únicos e complementares. E um sexo não pode se contrapor a outro, não é melhor do que outro. E nós sabemos que na modernidade, muitas ideologias se levantaram. E em busca da libertação da mulher, também veio a opressão da família. E nós precisamos entender que nós temos que lutar contra esses instintos que muitas vezes nos perseguem desde os primórdios. Ali no Éden ficou muito claro quando a mulher foi tentada.
quando experimentou do fruto, porque conhecimento é poder. E nós vivemos numa era muito interessante, na busca pelo autoconhecimento. E que bom termos recursos para que possamos entender como a nossa mente funciona, o que nós temos de predisposição em nossas habilidades naturais, também através dos testes vocacionais, as nossas habilidades espirituais, os dons que Deus nos deu. Mas nós precisamos entender os nossos papéis e quem nós somos em Cristo e o que nós podemos fazer em Cristo. Freud escreveu uma obra muito interessante falando sobre o mal-estar da civilização. E ele dizia assim: para haver civilização, é preciso que as pessoas contenham os seus instintos. Ele trouxe um pouquinho nessa perspectiva sexual. Então, o homem moderno, ele era neurótico porque ele tinha que conter as suas pulsões sexuais em prol da coletividade. Aí vem, então, a modernidade, que traz uma proposta totalmente contrária. Tudo é permitido. Tudo é permitido. Então, é a substituição do pensamento coletivo pelo individualismo. Então, nós vamos cuidar muito o que essa ideologia de gênero tem incutido no meio da sociedade. Quando nós lemos que a mulher provém do homem, assim como o homem provém da mulher, nós estamos falando da valorização que Deus nos deu. Segundo, que a ideologia de gênero quer trazer para os dias de hoje: desvalorização do casamento e, em consequência, enfraquecimento da família. A saúde de qualquer sociedade, ela depende basicamente de uma só coisa: família. Por isso é uma área tão atacada. E nós precisamos, como filhos de Deus, não dar brechas. Você, como homem da sua casa, fechar a porta para toda e qualquer legalidade, toda e qualquer doutrinação que não seja baseado naquilo que os princípios da palavra têm nos ensinado. O fato é que Gênesis 12:3 nos mostra que a Bíblia sempre trabalhou não apenas na perspectiva da bênção pessoal, mas na bênção da coletividade. Olha o que diz a palavra do Senhor: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Quando o matrimônio perde o seu valor, a família, ela se desfuncionaliza. E quando Deus estabelece a bênção sobre alguém, essa bênção atinge toda a sua família. Assim foi Abraão. Deus deu uma promessa para ele, Deus deu uma glória para ele, e disse que através daquela bênção não apenas ele seria abençoado, mas que nós hoje seríamos abençoados, porque através dele todas as famílias seriam abençoadas. Mas nós precisamos enraizar essa perspectiva de bênção não apenas no aspecto emocional. Hoje trabalha-se muito nesse quesito, em busca da felicidade. Em busca da felicidade, você estuda, você trabalha, você tem o seu emprego, a sua realização profissional. Em busca da felicidade, você quer amar e ser amado, então você entra num relacionamento. Você então constrói a sua casa, a sua família ao lado daquela pessoa que você ama. Em busca da felicidade, você então casa. Em busca da felicidade, você propõe então no seu lar ter filhos para cada dia ser feliz. Mas quando a felicidade começa a se afastar da sua casa e você se sente feliz, aquele não é mais o seu lugar. Então você tem o direito de romper alianças, de se afastar dos relacionamentos, da família que Deus instituiu em busca da felicidade. É a sociedade hedonista. Mas quando nós olhamos para a Bíblia, essa bênção não traz apenas uma perspectiva emocional, de realização, de conquista, de objetivos, de bênçãos, de presença de Deus. Ela traz uma perspectiva espiritual. Porque é nos dias difíceis, nos dias de luta, em que nós como família podemos experimentar do cuidado, da provisão e dos livramentos do Senhor. Quantos digam amém? Glórias a Deus. O fato é que o Senhor não trata apenas nós como indivíduos, mas como família. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. A bênção que Deus tem para realizar na sua casa
não vai apenas ficar centralizada naquele espaço físico, mas vai transbordar para onde você estiver. Então, aonde você estiver, seja na escola, seja na universidade, seja no seu trabalho, seja onde for, a graça, a bênção de Deus te acompanha. E não acompanha apenas você, mas atinge toda a atmosfera na qual você está inserido, porque você precisa salgar aquele ambiente, você precisa trazer luz à escuridão. E talvez nós, cristãos, temos falhado no nosso testemunho. E por isso as pessoas têm perdido essa percepção de família de Deus. Mas que o Senhor nos dê graça, nos dê sabedoria, para que cada um de nós possamos dia a dia carregar a nossa cruz, morrer naquilo que nós precisamos morrer, naquelas áreas da nossa vida que quer nos dominar, porque aquilo que nós não dominamos, somos dominados por eles, e nós precisamos saber que em nós habita o Espírito Santo de Deus, e é Ele quem nos ajuda em meio às nossas fraquezas. Mas observe que em toda a Bíblia, quando José estava ali na casa de Potifar, a graça de Deus era sobre ele, e a casa de Potifar, os seus bens eram abençoados. A Bíblia sempre demonstra que onde estiver um homem ou uma mulher de Deus, que se disponibiliza a viver os princípios da palavra de Deus, não apenas ele será abençoado e agraciado, mas todo o ambiente que ele também está inserido. As parteiras ali no Egito, quando o faraó mandou que matassem os bebês homens, e muitas delas não assim fizeram, elas receberam uma promessa, não apenas sobre ela, mas também a promessa sobre a sua casa. Depois você pode anotar aí, Êxodo 1:21, a arca da aliança de Obed-edom. Quando chegou a arca de aliança na casa de Obed-edom, não apenas ele foi abençoado pela presença de Deus ali através daquela arca, mas também toda a sua família. Em Deuteronômio 28:4, há uma evidente relação entre as bênçãos e a família, quando o Senhor diz: bendito o fruto do vosso ventre. Então a bênção não é apenas individual, a bênção é coletiva. E nos 10 mandamentos, como eu destaquei aqui também, o Senhor destacou os mandamentos familiares: honrar os pais, não adulterar, sem contar de não cobiçar a mulher do próximo. A verdade é que a Bíblia é tão clara, tão simples, é nós que falhamos na sua prática. E a Bíblia fala que nós erramos porque nós não conhecemos as Escrituras e nem o poder de Deus. Nós, como igreja, precisamos buscar a cada dia estudar, conhecer os princípios da palavra de Deus, mas acima de tudo conhecer o Deus da palavra, o Deus que opera em nós através do seu poder. E a Bíblia fala que nós temos esse tesouro como vaso de barro, para que a excelência seja dele, não nossa. Tudo é por ele, para ele são todas as coisas. E o fato é que a Bíblia nos demonstra que é melhor ser 2 do que 1. E eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Eclesiastes 4, de 9 a 12. Um texto extremamente conhecido, muito utilizado também em casamentos. O fato é que o rei Salomão, ele não traz nesse texto uma perspectiva relacionada ao casamento, é algo muito mais profundo. Ele falava do exemplo de unidade, mas esse texto cai como luva quando nós falamos de relacionamento conjugal e família. Eclesiastes 4, de 9 a 12, não será projetado, então por gentileza abra a sua Bíblia. Diz assim: melhor é serem 2 do que 1, porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se um cair, o outro levanta o seu companheiro. Mas ai daquele estiver só, pois caindo, não haverá outro que o levante. Também se 2 dormirem juntos, se aquentarão, mas um só, como se aquentará? E se alguém prevalecer contra um, os 2 lhe resistirão. E o cordão de 3 dobras não se quebra tão depressa. E eu quero compartilhar com vocês pelo menos 4 benefícios. Que é melhor serem 2 do que 1. Se você puder, anote na sua Bíblia, para que você nunca esqueça. Anote no seu coração. E o primeiro, parceria. A vida 2 requer parceria. Não é competitividade, não é um ringue, não é uma disputa, mas é uma parceria de vida. Melhor paga do trabalho.
Na parceria, a plenitude. Na parceria, a ajuda mútua. Segundo benefício, suporte. Se um cair, o outro levanta. Que bênção. Que privilégio. Terceiro benefício, cuidado mútuo. Se os dois dormirem juntos, se aquentarão. Deus é Deus de detalhes ou não, irmãos? Isso fala de intimidade, de compromisso, de cuidado mútuo, que vai totalmente contra aquilo que a sociedade prega, o individualismo. E o quarto benefício, proteção. Se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão, diz o versículo 12. Que coisa linda. Se o cordão de 2 dobras tem o benefício da parceria, do suporte, do cuidado, da proteção, você imagina esse cordão de 3 dobras. Ele não se quebra tão depressa. O que você precisa na sua casa, o que você necessita na sua casa é a presença de Deus. É a graça de Deus para forjá-los, para fortalecê-los, para firmar a sua família nos projetos do Senhor. Mas vamos partir para encerrar, já que a ideologia do gênero fala tanto sobre a identidade e quer justamente quebrar essa perspectiva familiar e dos papéis. Nós vamos falar um pouquinho sobre os papéis e os deveres de cada cônjuge. Eu sei que aquilo que eu estou trazendo aqui nesta manhã não é nada novo. É algo que nós trabalhamos há anos. E graças a Deus, nossos cursos da família voltarão ano que vem. Então venha você entender, mulher, a sua singularidade, o seu papel, o seu valor, o seu propósito, fazendo mulher única. Venha você, homem, entender o que é o propósito de Deus na sua vida, o seu papel também nessa sociedade. Temos curso de Homem ao Máximo. Temos para os pais, que é um desafio criar os filhos. Minha mãe sempre diz assim, eu não sei como, foi só Deus, é a graça de Deus. Mas eu lembro que eu era muito argumentativa, sou formada em Direito, né? Eu era muito argumentativa, meu irmão também formado em Direito, e minha mãe professora. Então aí vocês podem ver que o debate ali era bem grande em casa. E a minha mãe, apesar de sempre se posicionar na sua hierarquia, na sua autoridade com os filhos, talvez por estar sozinha conosco ali, o diálogo sempre foi muito aberto. Então nós estávamos a par das dificuldades, dos problemas, dos desafios, e a quem nós deveríamos recorrer no tempo de necessidade, que era em Deus, em oração. Então exercitar a nossa fé. E eu posso te dizer que havia momentos em que nós queríamos debater, porque quando os princípios são afrontados, nós queremos dar a brecha da comparação. Mas fulano pode, porque eu não posso? E eu lembro que a minha mãe explicava o motivo pelo qual, e mesmo assim nós queríamos ter argumentos. E ela dizia, a mãe aqui sou eu, quem manda sou eu, e pronto, e acabou. E quando ela via que não era o suficiente para nos convencer, o que ela fazia? Pegava a palavra de Deus. Vamos sentar. Vamos ver o que a palavra do Senhor nos ensina. E a palavra do Senhor nos ensina isso. O que os pais precisam incutir no coração dos filhos é temor do Senhor. É o que está faltando. Homens amantes de si mesmos, diz a palavra ali em Timóteo. Jactanciosos, sem domínio de si, ingratos, impuros, sem afeição natural, desobediente aos pais. Irmãos, é maldição sobre a terra. Nós precisamos, como igreja, levantar a bandeira da palavra de Deus e ensinar, sim, a admoestar os filhos na palavra de Deus. Quando o seu argumento como pai ou mãe cessa, digamos intelectualmente, ou quando a sua habilidade emocional chegou no limite, o nervosismo quer tomar conta da sua vida, não dê lugar ao autoritarismo, mas dê lugar à autoridade que Deus te deu, te instituiu, e traga a realidade da palavra para dentro do seu lar. Eu lembro que quando nós íamos para retiro, minha mãe trazia a gente para o canto e dizia, mamãe está feliz, mamãe está tranquila, e nós vamos orar para Deus guardar, para Deus abençoar. E eu quero te dizer a vocês, a mamãe não vai estar lá, os olhos da mamãe não vai estar sobre vocês, mas uma coisa eu quero dizer, os olhos de Deus estão sobre vocês aonde vocês estiverem. Irmãos, me dava um temor aquilo, Deus está vendo. Então o pessoal furava o horário de dormir, eu falava, Deus está vendo, eu vou obedecer. Então nós precisamos amar a Deus, amar a sua palavra,
e saber que os deveres dentro do lar precisam ser realmente respeitados. Em primeiro lugar, dentro do lar não deve haver uma mente parasita. Romanos 12:2 fala sobre a nossa mudança de mente, a metanoia que faz em nós. Mas o que nós vemos muitas vezes, casamentos bombardeados, é porque um dos cônjuges tem uma mente parasita e fica sugando tudo que o outro tem para dar, sem retribuir nada. E a Bíblia fala sobre isso em Provérbios 30, 15 e 16, marca na sua Bíblia, lê depois, que fala sobre a sanguessuga. E a sanguessuga tira tudo que pode do hospedeiro, não oferece nada. A mentalidade parasita nunca está satisfeita e sempre quer mais. O que o outro faz nunca é suficiente. Sempre coloca um peso, cobrança, suga, mas nunca retribui. Então, para que os deveres, para que os direitos sejam estabelecidos nessa aliança, para que haja leveza nesse relacionamento, precisamos arrancar do meio do nosso lar a mente parasita. Isso começa pelos pais, mas também reflete nos filhos. A irmã Mônica, que é psicóloga, ela postou no seu Instagram, no status do seu Instagram, algo muito interessante, que resumidamente diz isso, que quando você vai atender uma criança nas suas mazelas emocionais, na verdade, aquela criança está refletindo as mazelas emocionais da família dos pais. Então, quem deveria ser tratado primeiro não é a criança, mas é os pais. Então, que nós possamos buscar nesse tempo do autoconhecimento, o conhecimento vindo do alto, saber os nossos papéis, saber aquilo que nós precisamos melhorar, aquilo que nós precisamos buscar em inteligência emocional, em habilidade emocional, mas acima de tudo em sabedoria espiritual. E a Bíblia nos ensina, nos traz a forma como nós devemos proceder uns com os outros. Em segundo lugar, não podemos focar no nosso próprio interesse. Eu casei para ser feliz. O importante é que eu seja feliz. Então, na construção da minha identidade, você, meu cônjuge, tem que se doar o tempo todo para eu ser feliz. Você tem que fazer aquilo que me realize e que me deixa feliz. Então, eu coloco o meu eu no centro, e todas as vezes que o meu interesse sobrepor o interesse do outro, haver a disfunção ali naquele lar. E quando nós casamos na perspectiva de fazer o outro feliz, esse espírito egoísta é quebrado. Então importa que ele esteja bem, importa que ela esteja bem. Eu não concordo com isso, mas vamos conversar, vamos entrar num acordo, seja na criação dos filhos, seja no investimento financeiro, seja na forma como nós devemos organizar a nossa vida familiar, organizar o nosso tempo, organizar os nossos recursos, organizar a nossa vida espiritual. Deve haver um acordo mútuo. E olha o que o apóstolo Paulo ele diz em Filipenses 2:4. Não atende cada um para o que é seu propriamente, mas cada um para qual também é do outro. A palavra traduzida do grego para ter em vista, que é escopeu, que significa você precisa olhar, observar, contemplar, fixar os olhos em alguém e dirigir-se para esse alguém. Então não é procurar os meus próprios interesses, mas também procurar o interesse do outro. Coisas tão simples que se nós fizéssemos, teríamos relacionamentos saudáveis. E nunca se falou tanto em relacionamento tóxico. Pais tóxicos, porque ninguém dá aquilo que não recebeu. Então acaba que, é maldição hereditária. Não, nós aceitamos Jesus, nós queremos que Ele na cruz, Jesus quebrou toda a maldição que havia sobre nós, mas alguns comportamentos familiares que vão se repetindo, e eu quero dizer que você deve quebrar em nome de Jesus, esses comportamentos que não glorificam a Deus. Se você não se dá bem com seu pai, se você não se dá bem com a sua mãe, se você tem algo que ficou no passado e não foi tratado, isso vai refletir no seu relacionamento com o seu filho. Nota promissória chega na sua casa. O que você precisa fazer é cancelar. Aquilo que ficou para trás deve ser ressignificado, liberado, perdoado, para que você tenha um coração disposto a dar aquilo que você recebeu não dos seus pais, mas que você recebeu em Deus. Nós somos feitos para amar. E olha que a Bíblia diz: o amor é sofredor, é benigno. O amor não trata com leviandade, ele não se soberbece, não se porta com indecência, não busca seus interesses. O amor não se irrita, não suspeita mal. Onde você estava?
Com quem estava falando? Não há nada melhor do que você deitar a sua cabeça no travesseiro com a consciência limpa. Mas não há nada encoberto que não seja revelado. Deus revela. Mas o amor não suspeita mal. Ele não folga com a injustiça, folga com a verdade. O que o amor faz, irmãos? Suporta, tudo crê, tudo espera, tudo sofre. O amor jamais apaga, o amor jamais falha, porque é Deus em nós. Nós conseguimos em Deus vencer todos os desafios que esse mundo pós-moderno traz sobre a nossa família. E em nome de Jesus, todo fardo, todo peso que Satanás quer colocar sobre as suas costas, sobre você, nesta manhã nós lançamos sobre o Senhor, porque Ele tem cuidado de nós. Que possamos ter uma família saudável, leve e feliz. Não somos isentos de dificuldades, de problemas relacionais. Não somos diferentes. Vivemos de forma, muitas vezes, de criação diferente. E aí está o X da questão. Se não for Deus incutido, no casamento não vai dar certo. Mas quando Deus está, a Bíblia fala, o amor não falha. Precisamos confiar a nossa família, a nossa casa, os nossos filhos na mão daquele que não erra. Antes de destacar os papéis e responsabilidades de cada um, eu quero deixar bem claro que nós precisamos pelo menos ter 3 coisas no nosso coração, como homens e como mulheres, em relação ao cônjuge. Primeiro, ter em nossa mente que nós precisamos viver para amar. Viver para amar. Segundo, viver para servir. Muitos só querem ser servidos, não é? Desde criança, a criança já tem no seu coraçãozinho o dar e dar. Mas nessa mutualidade, nós precisamos saber que nós somos feitos por Deus para amar uns aos outros, para servir uns aos outros e para mover e promover a felicidade do outro. Quando estão dispostos a colocar essa realidade? Amém? Glórias a Deus. Deveres do marido. A Bíblia fala que o homem foi constituído como cabeça. E eu acho muito interessante, na perspectiva do Luciano Subirá, que ele trouxe no livro que eu li sobre família, ele fala sobre a distinção do autoritarismo para a autoridade. E ele diz assim, autoritarismo é alguém que se firma numa autoridade forte, ditatorial, dominador e impositivo, ou seja, o abuso da autoridade. E a autoridade, ele coloca assim, é diferente de autoritarismo, porque a autoridade é governar, e governar não é dominar. Governar é conduzir por meio do respeito e não por mera imposição. Portanto, o principal papel do cabeça do lar nessa perspectiva bíblica também seria servir a esposa. E é claro que esse servir envolve direção, mas segundo o pastor Luciano Subirá diz, não envolve tirania ou falta de respeito. Então a linha é bem delicada entre a autoridade que você tem e o autoritarismo, que é o abuso da autoridade. Por outro lado, também nós sabemos que a Bíblia fala muito a respeito de um espírito de Jezabel, que está presente não apenas na igreja, mas também nos lares. 1 Reis 21, de 4 a 7, se você puder abrir aí. E a Bíblia fala que ser cabeça envolve não apenas conduzir a sua família em situações naturais, direção, propósito, cuidado, provisão, autoridade, mas também você tem essa perspectiva do seu governo espiritual. Quando você como homem falhar nesse governo espiritual, você pode estar dando brecha para esse comportamento, para essa atitude maligna, que na Bíblia é trazido como espírito de Jezabel. Em 1 Reis 21, de 4 a 7, Jezabel era casada com o rei Acabe, um dos piores reis de Israel. E no momento ali do seu diálogo, ela afronta o seu marido e ela diz assim, governas tu agora no reino de Israel? Ou seja, quem manda aqui? É você ou é ele? É você ou é Nabote que manda aqui? Ela se coloca numa posição de afronta ao seu marido. Você é rei aqui ou você não é rei? Mas ao mesmo tempo que indiretamente ela quer colocar ele num papel de governo, num papel de liderança, num papel de decisão, ela manipula por trás.
E olha que interessante, o comportamento dela ali está bem claro ali em 1 Reis 21, de 8 a 14, que narra que então Jezabel, vendo aquela situação, ela começa a levantar um falso testemunho contra Nabote para que ele seja levantado numa situação de perigo e seja apedrejado, seja morto. Ou seja, quem governa aqui, você ou Nabote? Mas o que ela faz totalmente ao contrário. Por trás desse homem, o que ela faz? Ah, você não resolve? Você não tem competência para resolver? Você não tem autoridade para resolver? Você não tem preparo para resolver? Deixa que eu resolva esse problema. Então, ao mesmo tempo que ela fala sobre a autoridade que ele tem que exercer, ela usurpa essa autoridade. E muitas vezes esse espírito pode estar presente nos lares. E de forma sutil, esse espírito vai entrando nos lares. E eu passei por tantas situações assim, igreja, em que foi várias sucessões pastorais. E o como era delicada aquela comissão de sucessão pastoral. Porque quando um pastor é convidado para a igreja, toda a sua família também é convidada, não é? E o papel da mulher é fundamental nesse propósito, e o papel do homem é fundamental nesse propósito. O que nós vemos muitas vezes é disfunção. Mulheres que não respeitam a autoridade dos seus esposos dentro de casa, e ele dá uma ordem aos filhos, ele vira as costas, a mulher muda tudo aquilo que o homem tinha designado. Então, que em nome de Jesus possa haver parceria, possa haver comum acordo, para que vocês não venham dar lugar a esse espírito de Jezabel, esse espírito de manipulação, e nós mulheres vamos cuidar isso. Em nome de Jesus, que Deus afaste esse espírito maligno, dominador, manipulador, que muitas vezes vem com sutileza. Irmãos, isso é tão grave, mas o meu intuito nesta manhã é trazer um tom pastoral. Então, coloque amor nas minhas palavras. Quantas vezes eu já presenciei e ouvi mulheres casadas aconselhando umas às outras, dizendo: você sabe como você consegue o que você quer com o seu marido? Usa dos seus meios. Sexo não é moeda de troca. Sexo não é moeda de troca. Mas muitas mulheres têm permitido que esse espírito de Jezabel vem entrando sorrateiramente e vai usando os seus meios para conseguir aquilo que quer. O homem deve amar a sua esposa. Olha que lindo que o John Stott, já estou encerrando, o que John Stott diz: o amor cristão não é vítima das nossas emoções, mas servo da nossa vontade. Por isso que a Bíblia fala que Cristo amou a igreja e se entregou por ela, e esse é o amor que Cristo espera que o marido dê à sua esposa. Então, o amor, ele não é vítima da sua emoção. Eu estou feliz, eu estou bem, eu vou me doar a você. Estou chateado, estou entristecido com o seu comportamento, não te amo mais, emburro. Não, mas o amor, ele é servo da minha vontade. Ele precisa se posicionar no alto padrão. Cristo amou a igreja. E olha que Stanley fala: quando o homem ama a sua esposa corretamente, ela se torna mais do que ele sonhou e muito além do que ele merece. Vou repetir. Quando o homem ama a sua esposa corretamente, ele a torna mais do que ele sonhou e muito além do que ele merece. Olha que coisa linda. Porque a fé opera o amor. Cristo se entregou por nós e Ele olhou em nós aquilo que ainda não existia, mas aquilo que existiria. E quando nós propusemos amar uns aos outros, nós vemos não como a pessoa é, mas como a pessoa pode tornar-se, como a pessoa pode ser. Então é uma decisão, é muito mais que um sentimento. Provedor, lava o jardim, protetor da sua esposa. Então tudo aquilo que ameaça a minha casa, tudo aquilo que pode destruir os propósitos de Deus, seja financeiramente, emocionalmente, espiritualmente, eu como homem tenho que me posicionar. Eu sou provedor, aqui não. Aqui da minha casa não. Deveres da mulher, ajudadora do seu marido, talvez muitas vezes é visto de uma forma pejorativa. Mas olha que papel fundamental. O homem sozinho não poderia fazer algumas coisas. Deus falou assim: eu vou colocar uma mulher idônea, uma ajudadora. Essa mulher terá habilidade para te ajudar naquelas áreas que você não dá conta sozinho. Olha que coisa mais linda. Isso não é colocar-se abaixo, mas colocar-se no mesmo valor, em distinção de papéis. Isso é lindo. A submissão, estar debaixo de uma mesma missão. Eu vou dizer para vocês como é difícil.
Você se relacionar com quem não sabe para onde quer ir, onde quer chegar. Tem que ter uma missão clara, estabelecida, mas principalmente princípios espirituais, quem você é em Deus, como é o lar que você quer construir em Deus, como é a esposa que Deus vai te dar. E Salmo 128 fala sobre essa esposa frutífera, sobre os seus filhos em volta da mesa. É essa realidade espiritual que Deus tem sobre você. E você, mulher, precisa caminhar nessa verdade, na mesma missão. Em relação ao governo do lar, o homem sempre deve ser o cabeça. E Provérbios 31 fala também sobre as características dessa mulher virtuosa. Mulher empreendedora, que trabalha. Mulher que dá ordem às suas servas. Mulher que adquire propriedade. O seu esposo era conhecido na cidade, também por ser esposo dela. Essa mulher é cheia de virtude, cheia de valores. Deus te deu um papel fundamental nesse quesito chamado família. Honre a Deus nas tarefas e nas responsabilidades que Ele confiou a você, mulher. Não com o peso, mas com sentimento de realização. E eu gosto muito dessa palavra virtuosa. Mulher virtuosa, quem achará? E essa palavra virtuosa, ela é mencionada mais de 200 vezes na Bíblia. E traz um conceito também paralelo ali a um homem forte, a um guerreiro, como também a um exército. Ou seja, Deus te deu capacidades, mulheres fundamentais, extraordinárias. Talvez por isso a gente consiga fazer tantas coisas ao mesmo tempo. Não é verdade? Mas nós precisamos saber que quando cada um desempenha o seu papel, nós teremos filhos saudáveis. E eu quero pedir para que vocês se coloquem em pé. Em nome de Jesus, nós estaremos encerrando. E a quarta coisa que a ideologia de gênero quer destruir é a educação dos filhos com distinção de sexo. Se ela quer destruir a identidade, se ela quer deturpar o papel, se ela quer desmistificar aquilo que vai contra a palavra de Deus, aquilo que a ciência tem falado, macho e fêmea criou. Essa ideologia satânica também quer interferir na educação dos filhos com distinção. E nós sabemos que é de suma importância conceituar e distinguir o termo ensinar e educar, que embora pareçam sinônimos, possuem funções distintas. Vamos ler juntos? É de suma importância. Isso. Que embora pareçam sinônimos, possuem funções distintas. Ensinar uma coisa, educar é outra. Vivemos no tempo da terceirização. E devido à situação financeira que nos é imposta, pela luta pela sobrevivência, nós muitas vezes percebemos famílias sendo bombardeadas na educação dos seus filhos. E vão terceirizando para babá, vão terceirizando para a escola, vão terceirizando para os youtubers que têm doutrinado as nossas crianças. E ensinar é diferente de educar. Glórias a Deus que nós temos a escola para ajudar nesse papel da educação. Glórias a Deus que nós temos um mimo. Eu quero pedir para vocês com todo carinho, vocês podem aplaudir a Deus pela vida dessas professoras, de toda a equipe do mimo, que tem se dedicado domingo a domingo na vida espiritual das nossas crianças, a fim de contribuir para esse crescimento. É fundamental a escola, é fundamental a igreja, mas o papel de educar é seu, e o Estado não pode usurpar essa realidade da sua casa. Discipulado se faz em casa, andando pelo caminho, comendo na mesa, indo para a escola, não importa o momento. Quantas pessoas hoje, devido aos seus horários, não conseguem ter o momento da mesa na sua casa? O diabo tem roubado isso. Mas a partir do momento que você, homem e mulher, decidem ter filhos, vocês decidem viver debaixo de sacrifícios e de doação. Às vezes você vai deixar de se alimentar corretamente para alimentar o seu filho, mas o prazer de buscá-lo, de levá-lo e de ministrar a palavra de Deus, e sentar na mesa, e trocar experiências e orar sobre ele, passar para ele os princípios, são responsabilidade sua. E a Bíblia fala em Salmo 127, 4 e 5: como flechas na mão do valente, assim são os filhos da mocidade. Bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava, não serão confundidos.
mas falarão com seus inimigos na porta. Flechas na mão do valente. Cabe aos pais, cabe à mãe, cabe ao pai dar direção a essa flecha, liberá-lo para o alvo correto. E nós precisamos, em nome de Jesus, que as verdades da palavra de Deus, que os princípios fundamentais que norteiam a nossa ética cristã estejam presentes, incutidos no coração dos filhos. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. A preparação da flecha era feita pelo valente, de forma manual, em cada detalhe. Significa que é você que tem que doutrinar o seu filho. É você que tem que passar os valores e os princípios para os seus filhos. A escola vem como um suporte, mas nós precisamos viver um cristianismo bíblico e legítimo. E a educação tem parceria, mas o ensino fundamental são os pais. Não terceirize a responsabilidade que lhe cabe. Eu quero convidar você que está com a sua família a chegar próximo. Nós teremos um momento de oração enquanto você está aqui. Se puder fechar os seus olhos. Você que está sozinho, coloque a mão no seu coração como se estivesse com os seus. Eu quero convidar você a levantar as suas mãos mesmo neste momento. Se Satanás não consegue destruir a Deus, ele vai tentar destruir os propósitos e os planos de Deus. E família é projeto de Deus. E nós dizemos não à ideologia de gênero. E nós dizemos que nós somos em prol da família, em prol da vida. E sempre seremos norteados pelos princípios da palavra de Deus. Peça para que Deus, nesta manhã, visite a sua casa. Converta o coração da esposa ao esposo, do esposo à esposa, dos filhos aos pais. Em nome de Jesus. Que resposta nós podemos dar diante dessas ideologias, diante desses questionamentos? A nossa esperança está na igreja de Cristo, que deve permanecer nos propósitos da palavra de Deus. Você que é mãe, você que é pai, se puder, coloque a mão sobre a cabeça dos seus filhos e comece a liberar sobre ela a sua identidade, o seu propósito, liberar sobre ele o seu destino. Você, esposo, liberar a sua esposa para ser essa mulher virtuosa, essa mulher capaz, essa mulher diligente, essa mulher que é dificular, essa mulher que aconselha nos momentos importantes, essa mulher que te ajuda naquilo que você não consegue. Você, esposa, ministrar sobre a vida do seu esposo, reconhecendo nele a autoridade que Deus deu, pedindo para que Deus dê sabedoria, dê sensibilidade, para que Ele venha proteger a sua casa, para que Ele venha proteger os seus filhos, para que Ele venha proteger o seu lar, não apenas financeiramente, não apenas emocionalmente, mas espiritualmente, governando a sua casa de forma espiritual, trazendo a realidade dos princípios da palavra de Deus. Deus, nós te louvamos, porque a Bíblia não contém a palavra de Deus, ela é a palavra de Deus. Ela é revelação do Senhor para cada um de nós. Pedimos perdão a Deus como igreja, de muitas vezes, ó Pai, nós errarmos o nosso posicionamento no nosso âmbito familiar. Filhos rebeldes. Pai, vai repreendendo em nome de Jesus toda a rebeldia. Tudo aquilo, ó Pai, que não glorifica o Teu nome. Vai transformando os corações dos filhos. Que haja honra, que haja respeito. Vai dando mesmo autoridade espiritual, ó Deus, aos pais. Sensibilidade para conhecer o coração dos filhos. Deus, o amor nunca falha. E que o Teu amor venha, Senhor, ser manifestado em cada casa, em cada lar. Fortaleça as alianças, ó Deus, que estão sendo bombardeadas nesse tempo. Guarde, Senhor, em nome de Jesus, cada cônjuge. Guarde cada casal. Fortaleça o amor, ó Deus, em nome de Jesus. Fortaleça a aliança. E que ideologia maligna, e que nenhuma tentação, e que nem o agir das trevas venha destruir os propósitos de Deus. Que possamos ser famílias benditas do Senhor. Dê às mulheres, ó Pai, sabedoria para edificar a sua casa. Com graça. Que cada uma possa amar como mulher deve amar. Se posicionar como mulher deve se posicionar.
Tua palavra diz que nós somos vasos frágeis. Que possamos perceber e sentir a nossa fragilidade e reconhecer no homem essa proteção. Mas em meio a uma sociedade que tem levantado a bandeira do empoderamento feminino, que nós podemos buscar o equilíbrio em Ti. Levante homens, ó Deus, com sabedoria. Levante homens com amor, que amem as suas esposas como Cristo amou a igreja, nesse amor sacrificial, nesse amor que se doa, Deus, em nome de Jesus. E levante mulheres que respeitem a autoridade que foi instituída por Deus. Dê equilíbrio aos lares. Que toda batalha seja transformada em unidade, em amor, em respeito, mas acima de tudo em honra a Ti. Em Teu nome nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Sei que é uma palavra às vezes difícil, dura, mas é importante. Estou muito feliz, meu gênero vem de Deus. A nossa identidade é estabelecida por Deus, os nossos papéis. Que possamos ser felizes naquilo que Deus nos deu. E acima de tudo viver os propósitos de Deus. E é interessante que muitas vezes a oração do casal não é ouvida porque não há unidade. Amós 3:3 fala sobre isso. Então que você possa chegar na sua casa, conversar com a sua esposa, com seu esposo, com seus filhos, colocar a casa em ordem e viver nesse tempo tão desafiador as bênçãos que foi liberada sobre Abraão, que através dele todas as famílias da terra seriam benditas. Você crê nisso? Você pode aplaudir ao Senhor Jesus? Dá uma glória a Deus! Aleluia! 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 Deus abençoe o seu coração e não abra mão da responsabilidade de criar, ensinar e admoestar os princípios fundamentais que norteiam a nossa família, a família de Deus, que é a Bíblia. E aqui não é lugar de insulto, aqui não é lugar de falta de respeito. Saibam vocês que têm enfrentado lutas nessa área sexual, homoafetiva, saber que a igreja é a família de Deus. Estamos de braços abertos para recebê-los, para ajudá-los, orientá-los naquilo que nós pudermos. Aqui é lugar de todos, mas nós não somos obrigados a compartilhar de algo que nós não cremos. Nós cremos na palavra de Deus, nos princípios da palavra de Deus, e vamos nortear as nossas decisões, as nossas escolhas na palavra de Deus. Mas nós respeitamos, em nome de Jesus, a sua escolha e a sua decisão. Mas jamais nos calaremos diante de uma sociedade corrompida e levantaremos a bandeira de Deus, da palavra de Deus, da família em prol da vida. Amém? Quando eu digo amém bem forte, glórias a Deus.